Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, que maravilha estar aqui com vocês, celebrando esta festa da padroeira desta paróquia, Nossa Senhora das Dores, juntamente com Padre Marinaldo e Padre Marcos Paulino. É uma graça que Deus nos concede de estarmos todos unidos, reunidos, para celebrar como comunidade paroquial, igreja, comunidade de comunidades. E é uma alegria saber que esta festa é paroquial, é de toda a igreja paroquial, é de todas as comunidades, é da matriz e comunidades. E aqui muito me alegro ao ver que vocês estão aí na perseverança, né? Vocês que são aqui do setor matriz, das comunidades, da cidade, também da zona rural, estão aqui presentes na perseverança. Passei aqui no ano 2010, como estagiário, era seminarista, fui ordenado diácono no mês de junho, e assim passei também um período como diácono, depois fui ordenado sacerdote no mês de janeiro, ainda passei o mês de janeiro aqui com vocês, sendo padre, ainda celebrei como padre casamentos e batizados também. Então é uma alegria estar aqui com vocês e participar deste momento celebrativo, desta preparação para vocês, para poderem celebrar o dia mesmo, né, da padroeira. E é uma alegria muito imensa porque dá para ver pela participação de vocês aqui, que vocês estão com entusiasmo mesmo, vocês estão vindo. Dia de segunda-feira está muita gente aqui, né? De muitas comunidades, do setor matriz também, está todo mundo reunido, e aqui eu reconheço muitas pessoas da caminhada do meu tempo, né? Vocês estão perseverantes, crianças que hoje são jovens, jovens que são hoje pais e mães de família, que estão assumindo também as missões aqui na igreja, né, cada um segundo o seu chamado, o seu carisma, na liturgia, das pastorais. Isso é muito importante para que a igreja possa se fortalecer cada vez mais. Perseverem, é a quarta noite, é uma preparação para se rejubilar, para se alegrar muito mais no dia mesmo, né, da festa. E hoje a liturgia nos faz um convite para que nós possamos viver como igreja, com Maria, a Virgem Santíssima, nossa mãe, a mãe de Deus e nossa mãe. Somos convidados a ser igreja em Jesus Cristo. Então nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, Cristo é a nossa cabeça. Mas nós estamos unidos a Cristo como corpo e Ele a nossa cabeça, em comunhão, na proteção da Virgem Maria, nossa mãe, ela que cuida da igreja, cuida dos seus filhos e filhas. Então somos chamados a ser igreja. E a liturgia da palavra aqui nos faz um convite para que nós sejamos igreja. Devemos, partindo do Evangelho, pensar no bem e fazer o bem. Quando Jesus ele se depara com aquelas pessoas que estão criticando a sua missão, o bem que ele faz em dia de sábado, aí ele questiona a todos que estão ali contrariando as suas ações, o seu bem realizado. Ele diz:
O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então, o convite, partindo deste evangelho, já é para que nós possamos responder com Maria, com nossa Mãe Maria Santíssima, é fazer o bem. A nossa resposta deve ser esta: fazer o bem. E a máxima para todo ser humano, seja cristão ou não cristão, todo ser humano na face da terra é: faze o bem e evita o mal. Então esta liturgia aqui está nos convidando para que nós possamos colocar isto na nossa consciência. E o que é o bem? Podemos imaginar o bem a partir do que nós cremos, né? Nós somos cristãos. Então, fazer o bem e evitar o mal para nós cristãos é ainda mais um imperativo mais forte, porque nós temos o Senhor Jesus Cristo como nosso referencial, como o nosso Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e assim Ele nos ensina. Em outros momentos do Evangelho a gente pode ver: assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Então, ser igreja, nós somos cristãos, então este chamado deve ser muito mais forte para nós. No Salmo também, nós podemos ver esta verdade de fé, a verdade de fé que nós devemos viver em nossa vida, que é viver o bem e evitar o mal, em Jesus Cristo, em comunhão com o Senhor Jesus, na proteção de nossa Mãe Maria Santíssima. Por quê? Um dos motivos, nós já sabemos, são muitos, né? Fazer o bem é um imperativo para todo ser humano. Porque para Deus, diz assim o Salmo, não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Então, iniquidade, o que é? Iniquidade é o mesmo que fazer o mal. Não pode o mal morar convosco. Somos cristãos, devemos viver o bem. Nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. E ainda mais, porque Deus, Ele, né? Diz assim o Salmo: detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Então nós somos filhos da luz, nós somos filhos da verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nele também nós devemos ser igreja como caminho, verdade e vida. Viver esta vida em Cristo. E ao mesmo tempo também, não nos sentindo melhores do que ninguém, devemos levar isto adiante para outras pessoas, que com certeza são até pessoas cristãs, mas estão distanciadas da vivência da fé. E por isso também nós não devemos nos considerar melhores, jamais. Colocar este orgulho no nosso coração, porque assim seríamos como aquele fariseu, que bate no peito e agradece porque não é pecador. E assim ele diz que aquele outro que está ali aos pés do Senhor Deus, pedindo perdão, aquele sim é pecador e agradece por não ser igual àquele. E Jesus diz: olha, aquele que não pediu perdão, que acha que não tem pecado, voltou para casa com mais um pecado. E esse pecado é o pecado do orgulho, achar que é mais do que os outros. Enquanto aquele que batia no peito e pedia perdão, este sim, voltou para casa reconciliado. E a primeira leitura também nos fala sobre isto, esta questão de viver a equidade, viver a paz, viver a justiça, viver o bem na comunidade. E aqui São Paulo até mesmo diz que aquele que está na comunidade causando um grande mal deve ser corrigido. Está aqui na primeira leitura: aquele que está causando mal na comunidade precisa ser chamado e orientado
não é excluir simplesmente, deixar que a pessoa se perca, porque São Paulo diz, para que o seu espírito, a sua alma seja salva, ou seja, para que a pessoa possa repensar e assim voltar atrás, para que deixe o mal, deixe a maldade, aquilo que destrói a comunidade, que destrói a paz na comunhão da comunidade, a pessoa possa voltar atrás, deixar o mal e recomeçar no caminho do bem. E assim São Paulo, ele diz que o cristão deve viver na comunidade sem o fermento da maldade, ou seja, precisa procurar viver como Cristo. Cristo, o pão vivo descido do céu. A Eucaristia que nós celebramos na Santa Missa, no altar, é o pão sem fermento. Então nós devemos ser sem fermento, como diz aqui na primeira leitura. Sem fermento significa sem maldade. E assim possamos nos unir, como diz também numa das cartas do Novo Testamento, nos unir a Jesus Cristo e nos oferecer a Ele como hóstias vivas, como pães sem fermento. E que fermento é este? Sem fermento da maldade. Faze o bem e evita o mal. Este é um imperativo para nós que somos comunidade. Então cada um de nós, ninguém aqui pode bater no peito, levantar a mão, dizer que nunca pode errar no seu coração, nem a sua consciência. Todos nós somos passíveis até mesmo de praticar a maldade, mas nós devemos vigiar e orar para que estas coisas não aconteçam conosco. Alguma coisa que vem no pensamento, na vontade, que não é bem, que nós possamos repensar e nos reconciliar com o Senhor, para que assim nós possamos de fato viver esta graça de sermos pães sem fermento. Oferecer-se ao Senhor como hóstia viva de louvor, de agradecimento, de participação, de comunhão, construir na comunidade comunhão. Este deve ser o nosso serviço na comunidade. Então que vocês possam viver estes dias de preparação com esta dedicação como igreja, comunidade de comunidades. Igreja que se reúne, que celebra com Maria, a Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe. Igreja que se reúne no Senhor Jesus Cristo, para que assim com Ele nós sejamos como nós rezamos. Nós rezamos uma oração que é muito conhecida e devemos rezar muito com consciência. O Pai Nosso, livra-nos do mal, é isto que nós pedimos na oração do Pai Nosso. Então faze o bem e evita o mal. Tudo aquilo que pode causar a destruição da comunhão na comunidade, nós devemos banir do nosso coração, devemos banir da nossa consciência, nos reconciliando com Deus. E na necessidade também, na reconciliação uns com os outros, e que ninguém se exclua, que ninguém fique de fora da comunhão, mas quem está cambaleando, que possa revigorar o seu coração, possa renovar o seu coração, para que assim possa viver esta comunhão e participação na vida da comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.